Antes da gente pensar nas nossas campanhas de tráfego, nos nossos conteúdos, nos cliques e nas vendas do nosso produto ou do nosso serviço, a gente tem que pensar na estratégia que sustenta tudo isso, que é o modelo de negócio das nossas empresas. A estratégia que vem antes da estrutura. Então, entenda por estrutura o canal de vendas, o time comercial, como que acontecem essas vendas, como que é a comunicação dessa empresa, o branding, o ICP, o que essa empresa entrega, o que ela não entrega, como que ela faz essa entrega, tudo isso é a estrutura da nossa empresa. Mas a estratégia, ela vem antes de tudo isso, porque a gente precisa entender aonde que a gente quer chegar com a nossa empresa. E o modelo de negócio, ele é como se fosse esse mapa que orienta as decisões que a gente precisa tomar na nossa empresa para que esse resultado que a gente almeja chegar com a nossa empresa, ele seja alcançado. Então, o modelo de negócio, ele é um verdadeiro guia da nossa empresa, um guia que nos direciona para todas as ações que a gente vai fazer nessa estrutura de ações que a gente tem. Então, o modelo de negócio, ele é o ponto de partida para qualquer empresa que queira crescer de forma sustentável, para cada empresa que quer entender exatamente para onde que está caminhando e como que está caminhando, e se isso está sendo saudável, se isso está sendo viável para essa empresa, se isso está alinhado com a cultura, com os valores dessa empresa. E durante muito tempo eu pensei que esse tipo de abordagem, de falar sobre cultura, sobre modelo de negócio, era uma coisa assim meio abstrata, que não ia fazer de fato diferença na minha empresa. Mas hoje, com funcionários, com contratações que eu fiz e com esse amadurecimento que eu tive ao longo desses 5 anos já de empresa, eu entendi que de fato esse pilar, essa base bem definida, ela de fato consegue fazer com que a gente tenha muito mais clareza e chegue nos nossos objetivos de uma forma muito mais rápida e com muito mais consistência. Antes da gente definir metas, estabelecer objetivos para a nossa empresa, é muito importante a gente entender como que o nosso negócio ele se sustenta no longo prazo. Todo empreendedor que deseja levar a sua empresa para um próximo nível precisa olhar primeiro para dentro antes de olhar para fora. Precisa olhar primeiro para sua empresa de forma interna antes de querer galgar um caminho maior no mercado. O crescimento real, sustentável e consistente de uma empresa, ele nasce de clareza, estrutura e consistência interna dessa empresa. E isso começa com um modelo de negócio bem definido e uma cultura de empresa sólida. E é isso que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje, a definir o modelo de negócio das nossas empresas e a definir a cultura e como aplicar essa cultura em tudo aquilo que nós fizemos na nossa empresa, desde a contratação de novos colaboradores até ações de venda, até uma postagem no Instagram. A gente vai ver que tudo isso está muito conectado, muito mais do que a gente imagina. Então, o modelo de negócio, ele é de fato o mapa daquela empresa, ele é o guia da empresa. E nesse guia vão ter informações como quem é o cliente ideal dessa empresa, o ICP, e a gente viu um pouco sobre ICP no nosso vídeo anterior, onde eu expliquei como produzir conteúdos de forma estratégica para as redes sociais nesse ano de 2026. Qual o valor que está sendo gerado para esse meu cliente? Como que essa entrega acontece e o que eu preciso para entregar o meu produto ou o meu serviço para esse cliente ideal. Quando a gente não tem um modelo de negócio, a empresa ela passa a agir muito mais por instinto do que de fato por estratégia, do que de fato entendendo o passo a passo que ela está dando. Então é por isso que é tão importante a gente conseguir fazer essa definição. Estou aqui com a minha colinha. Vocês vão ter esse PDF aqui embaixo na descrição do conteúdo, eu vou deixar esse PDF para vocês baixarem, mas basicamente, primeiro de tudo, quando a gente vai pensar em modelo de negócio, a gente precisa definir o nosso segmento de clientes. Eu tô com a minha colinha aqui para seguir a ordem aí do PDF para que a gente consiga acompanhar juntos. Então, primeiro de tudo, eu preciso entender qual que é o meu nicho,
qual que é o grande nicho, o grande público-alvo que eu atendo, que o meu produto ele se encaixa, que o meu serviço ele se encaixa. E depois disso, qual é o tipo de cliente ideal para o meu negócio? E quem é a minha persona? Eu já fiz essa explicação na aula anterior, onde eu falei sobre a construção de conteúdos, mas é que eu vou trazer de novo porque isso se aplica. Qual que é a diferença entre público-alvo, persona e ICP? Isso é muito importante que esteja bem entendido, porque aqui acaba tendo um pouco de confusão. O público-alvo, ele é um grande grupo de pessoas que estão dentro do público que eu quero atingir com o meu negócio. Por exemplo, empreendedoras de 18 a 50 anos. Vou dar esse exemplo do meu ICP. Agora, o que é a minha persona? A persona, ela é a história desse cliente, ela é a rotina desse possível cliente, ela é os desejos, os anseios, as dores que essa empreendedora dentro desse grande público ele tem. Porque se eu converso com uma jovem empreendedora que acabou de abrir um negócio, que não tem muito conhecimento de marketing, de financeiro, toda a comunicação, a forma de explicar vai ter que ser muito mais mastigada do que às vezes uma mulher de 40 anos que já está aí na sua terceira empresa, que já tem conhecimento sobre isso. Então percebe que a comunicação disso, ela é diferente. E o ICP, ele é aquela pessoa, aquela persona em qual eu quero focar. É no ICP que eu vou depositar as minhas energias para uma estratégia de vendas, é o ICP que eu vou depositar a minha verba para tráfego, para eu aparecer na frente dessa pessoa. Toda persona, aliás, todo ICP é uma persona. Por quê? Porque toda persona, todo ICP, ele tem uma história. Eu tenho que ter um jeito de comunicar com essa pessoa. Mas nem toda persona é um ICP para minha empresa. Então, todo ICP é uma persona, por quê? Porque tem desejos, necessidades, momentos diferentes, pode ser que empreendendo ali estão em diferentes níveis ali de consciência, mas nem toda persona está dentro do meu ICP. E quando a gente fala sobre esse ICP, ele de fato tem que ser bem detalhado. Então é a Júlia, que tem 25 anos, que tem a empresa há 5 anos, já tem maturidade digital, fatura X mil reais por mês, tem tantos funcionários. Então é ser bem detalhista. Por quê? Porque quando essa persona se apresentar, quando esse ICP se apresentar, ou numa estratégia de comunicação, ou numa estratégia de marketing que eu for fazer, eu sei exatamente com quem que eu estou falando, eu sei exatamente quem é essa pessoa que eu devo depositar a minha energia. E quando eu consigo ter essa clareza de quem que é o meu ICP, assim, com detalhes, com riqueza de detalhes, fica muito mais fácil eu não desperdiçar verba de tráfego em um público que eu sei que não vai ser aquele que vai comprar, energia, tempo de prospectar pessoas que estão fora dentro desse meu padrão que eu estabeleci, que são o padrão de compradores do meu produto e do meu serviço. Então isso é muito importante, tá? E depois, qual que é a minha proposta de valor? Aonde que eu me diferencio do meu mercado oferecendo o meu produto ou o meu serviço? O que eu tenho de diferente? Por exemplo, várias agências de marketing vendem tráfego pago. Mas por que as pessoas têm que contratar a minha agência? No que nós somos diferentes? Qual que é a nossa proposta de valor? O que a gente é único? Então, isso também tem que estar mapeado. E depois a gente vem para um segundo ponto, que são as ofertas de valor. Quais são os problemas que o meu público-alvo tem, que o meu ICP tem, e eu pretendo solucionar? Tem um vídeo do Flávio Augusto que ele diz que empreender é empacotar a solução de um problema que as pessoas têm. Qual que é esse problema? E como que eu soluciono esse problema? Então você vai descrever isso. E que tipo de solução eu ofereço ao meu público? Dentro daquilo que eu faço, como que eu soluciono o problema que esse meu público tem? Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que é o exercício da ponte. Eu sempre penso que o meu produto hoje, que o meu serviço, ele é ponte para que o meu cliente alcance algo. O teu serviço hoje, o teu produto, ele é ponte para que o teu cliente alcance o quê?
Se tu tens um estúdio de fotos profissionais, ele é ponte para que o teu cliente seja melhor visto, posicionado, reconhecido. Se tu tens uma clínica de estética, o teu serviço é ponte para que homens e mulheres alcancem uma autoestima mais elevada, para que resolvam as manchas de pele, para que consigam parar de usar tanta maquiagem. O que o teu serviço é ponte? O que ele oferece para o teu cliente? Então isso é bem importante estar mapeado também. E o que torna a minha oferta única no mercado? Qual que é o meu diferencial competitivo? Depois, o que está acontecendo de novo ou de repetitivo no meu mercado? A gente tem agora as inteligências artificiais que estão vindo em praticamente aí todos os setores. Comunicação, ideias, operacionalização de processos que são mais repetitivos. O que está acontecendo no teu mercado e aonde que tu busca essas referências? Porque eu vejo muita gente que em um dado momento para de pesquisar sobre aquilo que está acontecendo no mercado, para de se informar e consequentemente isso faz com que tu fique para trás. Então o que está acontecendo no teu mercado? Por exemplo, no mercado de estética, que é um nicho que a gente trabalha bastante aqui na agência, a gente tem essas tecnologias coreanas vindo cada vez mais forte, né? Produtos de skincare coreanos, a pele das coreanas, isso está sendo um conteúdo abordado muito em alta dentro desse segmento. E como que eu me beneficio disso ou de que modo isso impacta hoje dentro da minha empresa? Por quê? Porque se eu não entendo quais são as forças e as fraquezas dentro do meu negócio, dentro do meu segmento, eu vou ser varrida do mercado, eu vou ser engolida pela minha concorrência, eu não vou saber me preparar de uma forma estratégica para as coisas que estão acontecendo. Depois, ponto número 3, os canais. Como que eu estou alcançando o meu público-alvo agora? Eu estou produzindo conteúdo aonde? E o melhor, né? O melhor não, se pergunte. O canal onde eu estou produzindo conteúdo é um canal onde o meu cliente está? Porque se eu produzo conteúdo no Instagram, mas o meu cliente está no YouTube, eu preciso produzir conteúdo para o YouTube também. Se eu estou produzindo conteúdo só no Instagram, mas eu tenho um estúdio de fotografia, talvez o meu cliente esteja no Pinterest e não apenas no Instagram. Então vale pensar de fato nisso. O meu cliente está nos canais onde eu estou me posicionando? E através de quais canais o meu público prefere ser alcançado? Porque hoje em dia a gente tem conta em vários lugares, né? TikTok, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube. Mas de fato, aonde eu estou produzindo conteúdo, onde eu estou depositando a minha energia, é onde de fato o meu público ele prefere ser alcançado com conteúdos mais rasos no Instagram ou com conteúdos mais densos aqui no YouTube? Como que funciona essa dinâmica do meu público? Isso é muito importante a gente entender também. Como os meus canais são integrados? Isso é muito importante. Eu não posso falar de A lá no meu Instagram e vir falar de B em um outro canal. Como que eu integro tudo isso? Como que eu monto de fato uma estratégia para que tudo isso seja coerente? Então isso também é muito importante. E quais canais funcionam ou entregam melhor? Isso é muito natural, gente. Vão ter canais para algumas empresas que vão funcionar melhor do que outros. O Pinterest, como eu dei o exemplo, ele é um canal onde as pessoas buscam referências visuais. Então, por que não? Se eu tenho um estúdio de fotografia, se eu tenho uma loja de roupas, por que não estar no Pinterest, que é uma ferramenta visual e eu trabalho com coisas visuais? E eu preciso, obviamente, testar e validar se de fato faz sentido eu estar lá. Porque por mais que eu tenha isso e possa ser viável testar, eu só vou saber se de fato isso vai ser assertivo e benéfico para o meu negócio se eu testar, mensurar esses resultados e conseguir extrair isso e conseguir entender e analisar esses dados, esses resultados. Depois, relacionamento. Que tipo de relacionamento o meu público-alvo prefere manter comigo? Isso entra muito dentro do nosso modelo de negócio quando a gente pensa no tipo de negócio que a gente tem. O meu tipo de negócio, o meu modelo de negócio, ele é um modelo de negócio que eu preciso olhar muito mais para o CAC, ou seja, para o custo de aquisição do meu cliente, porque eu preciso de um volume de clientes entrando todos os dias, todas as semanas ou todos os meses ali no meu negócio,
Consequentemente, talvez eu possa ter um relacionamento um pouquinho mais reduzido com o meu cliente, ou o meu tipo de negócio é um tipo de negócio que visa a recorrência. E aí eu preciso achar formas de me relacionar, de fidelizar esse meu cliente, de ter um bom pós-venda, de ter uma experiência de quando ele recebe meu produto em casa muito boa ali para que ele queira comprar na minha loja novamente. Então tudo isso é muito importante a gente pensar. Como que é o tipo de relacionamento que eu preciso ter com os meus clientes, pensando no meu produto e no tipo de negócio que eu tenho. E que tipo de relacionamento eu mantenho com ele hoje? Será que isso está distante? Será que eu não estou dando a devida importância por manter um bom relacionamento com o meu cliente? E é por isso, por exemplo, que na minha agência existe a saída. Eu tenho muito churn mensalmente, porque os clientes vêm e vão. Eu tenho um modelo de negócio balde furado, como a gente chama, que eu tenho a entrada e saída de clientes a todo tempo. E quais ações eu preciso implementar para fidelizar os meus clientes, né? Então isso também é bem importante a gente entender. Quais são as fontes de renda? Hoje, o que eu tenho de fonte de renda? A minha prestação de serviço, o meu produto, a minha loja, é a minha única fonte de renda? E quantas eu pretendo ter e em quais formatos? Dentro do que eu faço hoje, eu só consigo vender isso? Como que eu consigo explorar melhor aquilo que eu já faço? Como que eu consigo ter mais fontes de renda? Aquela história de não colocar todos os ovos numa mesma cestinha. Dentro do que eu já faço, eu consigo dividir um produto aqui em dois, eu consigo oferecer algo para aumentar o nível de consciência do meu cliente antes dele se tornar meu cliente, porque ele precisa entender sobre algo antes de contratar o meu serviço. Ou não, Ju, isso no meu caso não é importante, mas eu quero ter aqui, por exemplo, se eu tenho uma loja, eu quero, além de vender roupas, entregar uma consultoria de imagem. Então eu vou me preparar para isso, ou vou achar um profissional para terceirizar esse serviço. Então isso é muito importante, ampliar o leque dentro do que eu já faço, ou em outro segmento. O que eu consigo aumentar as minhas fontes de renda? Para onde que eu consigo olhar? 2026 isso vai ser muito importante. A gente sabe aí que a gente vai ter reforma tributária, é um ano de Copa, é um ano de eleição, é um ano onde muita coisa vai acontecer e é importante a gente estar preparado e ter, né, os nossos ovinhos ali em diferentes cestinhas, porque esse ano promete. Ponto número 6. Quais são os recursos chaves, materiais, tangíveis que a minha empresa precisa para funcionar? Preciso de funcionários, colaboradores, quantos, em que setores, em que áreas? Preciso de computadores, preciso de um carro para me locomover, porque o meu modelo de negócio é um modelo de negócio presencial. Quais são os recursos-chave intangíveis que minha empresa precisa para funcionar? Como assim, Ju? Os tangíveis são coisas palpáveis e os intangíveis? Eu preciso ter um modelo de negócio extremamente, uma cultura muito forte dentro da minha empresa para estar sempre engajando o meu time. Eu preciso fazer todos os dias de manhã, por exemplo, na nossa reunião diária, eu vou trazer um versículo bíblico porque eu sinto que isso é algo que mantém o meu time engajado. Então isso não é tão tangível, sabe? São coisas intangíveis. O que eu tenho que fazer para conseguir que a minha empresa funcione? Quais são os recursos chaves em termos de equipe? Quais ferramentas eu preciso para manter o negócio ali acontecendo? Quantas pessoas eu preciso? Em quais setores eu preciso? 7. Atividades chaves. Quais são as principais atividades que a minha empresa precisa exercer para criar, entregar e receber valor? Então, quais são essas principais atividades? Tráfego pago? Social media? Roupas? Mas beleza, não são só roupas, são roupas de alta costura, são roupas jeans, são roupas casuais. O que são isso? Essas atividades que a empresa precisa exercer para criar, entregar e receber valor. E quais atividades demandam manutenção ou suporte contínuo, como tecnologia, atendimento, gestão de projetos? O que eu preciso ficar olhando ali para o negócio não ruir? O que eu preciso estar sempre atenta dentro da minha empresa?
Ponto número 8, parcerias estratégicas. Quais tipos de profissionais, fornecedores ou empresas são necessários para gerar e entregar valor aos meus clientes? Quais parcerias eu posso pensar em fazer de forma estratégica para que a minha empresa tenha mais visibilidade ou para que a minha empresa gere mais valor para o meu cliente? Por exemplo, dentro da Anunciê, nós não oferecemos o serviço de criação de sites, mas nós temos uma empresa parceira que faz esse serviço. Então, eu consigo gerar mais valor para o meu cliente. Não é um serviço que nós fazemos, mas nós temos uma empresa parceira que faz. Estrutura de custos. Quanto que eu preciso para manter o meu negócio rodando? Quais que são os meus custos fixos e variáveis? Qual é a minha margem de lucro ideal? E de fato, gente, colocar na ponta do lápis. Tem gente, eu já dei alguns treinamentos onde os gestores principalmente me falaram, eu tenho isso na cabeça. Na cabeça todo mundo tem muita coisa. A gente tem que ter isso mapeado. Porque quando a gente faz um planejamento estratégico, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que olhar é para a nossa estrutura de custos. Por exemplo, quais foram os custos que eu acertei ao longo do ano passado? Quais foram os custos que eu, não devia ter feito, não devia ter admitido tal pessoa, não devia ter contratado tal ferramenta, que eu errei e que eu posso cortar da minha operação, para que consequentemente eu tenha mais lucro? Então isso é muito importante. E aqui a gente também entra agora dentro de missão, visão e valores, que aí a gente começa a entrar no pacotinho ali, no quadradinho da cultura da empresa. Toda empresa tem missão, visão e valores. Como que nós definimos, tá? A missão é o porquê que a empresa existe. A visão é para onde a empresa quer ir. E os valores são os princípios que guiam o comportamento da equipe e as decisões da empresa. Toda empresa, gente, ela começa com uma pessoa, que é o fundador. Então, dentro da minha empresa hoje, os valores da Anunciê são os meus valores pessoais. Honestidade, não temos braço curto, somos ousados e criativos, comunicamos para o nosso cliente com clareza, somos objetivos, não fizemos rodeio na hora de dar tanto informações boas quanto ruins para os nossos clientes, somos íntegros, somos leais, tudo isso são coisas que a Júlia é. E eu passo isso para a minha cultura da minha empresa. Dentro da cultura da minha empresa, que são esses valores, nós temos diferentes setores dentro da empresa. Então, hoje tu vai pegar a tua empresa e tu vai dividir ela nos setores que correspondem. Por exemplo, a agência de marketing ela é dividida no setor de resultados, comunicação e relacionamento com o cliente. Tá? É assim que eu divido a Anunciê. Comunicação, resultados, relacionamento. Dentro de resultados eu tenho várias coisinhas, né? Eu tenho a parte de tráfego, eu tenho a parte de comunicar o resultado, embora também esteja na parte de comunicação, eu tenho a parte de social media, eu tenho várias funçõezinhas e subcategorias dentro dessa área da minha empresa. E eu aprendi isso com o Léo Rocha, que inclusive é um dos meus mentores ainda hoje, que a gente precisa definir em uma frase. Então, uma frase para a comunicação da empresa da Anunciê. Comunicamos com clareza, sem fazer rodeios e de uma forma que o cliente entenda. E aí, pegamos essa grande frase e colocamos como vivemos isso e como não vivemos isso. Essa é a forma mais fácil de se construir o guia da cultura da empresa, o manual de conduta da tua empresa em cima dos teus valores pessoais enquanto pessoa. Então tu vai listar lá os teus valores. Eu sou XYZ. Agora eu tenho aqui os quadrantes da minha empresa, eu tenho os setores aqui da minha empresa. Perfeito. Agora eu tenho as frases. Não temos braço curto, fizemos o que tem que ser feito, comunicamos com clareza para o nosso cliente. E agora eu pego essas frases e coloco como vivemos isso no dia a dia da nossa empresa e como não vivemos isso no dia a dia da nossa empresa. Então o cliente mandou mensagem no grupo. Como vivemos isso? Respondemos o mais rápido possível com clareza a pergunta do cliente. Como não vivemos? Olhamos a mensagem e pensamos, depois eu respondo. E eu fico adiando aquela resposta para o cliente. Isso é definir
a cultura da empresa. E ela é sempre feita em cima dos valores pessoais daquele CEO, daquele fundador daquela empresa, tá? Missão, visão e valores, geralmente, são aqueles quadrinhos que a gente deixa pendurado na parede da empresa para pegar pó. Só que quando a gente faz dessa forma, em um manual de conduta de fato, a gente traz isso para as ações práticas que a gente vive no dia a dia daquela empresa. Então fica muito mais fácil até para a gente, enquanto fundador, enquanto líder da empresa, diante de situações difíceis, de decisões difíceis, a gente voltar lá no nosso manual da nossa cultura e pensar como vivemos isso e como não vivemos. Então, como que eu posso tomar a melhor decisão diante disso aqui? E como que eu posso não agir, né? Como que não seria bacana em cima do que eu tenho estabelecido da minha empresa para essa determinada situação. Então isso dá clareza até pra gente, tá? Enquanto líder, enquanto fundador do negócio. E a cultura da empresa, gente, é o DNA que guia o comportamento das pessoas dentro da empresa. A cultura, ela é o reflexo vivo da missão, visão e dos valores. Ela é construída no dia a dia, na forma como as pessoas se comunicam, entregam os resultados e se relacionam tanto com os clientes quanto com os colegas que são colaboradores dentro da empresa. Uma boa cultura, ela não é um texto bonito que fica num mural pegando pó na parede. Ela é um padrão de comportamento observável, ou seja, como a gente estava falando ali, de definir esse manual de conduta, que se manifesta em cada decisão, mensagem e interação. Por isso é fundamental que a cultura da empresa seja documentada e vivida. Em vez de frases genéricas, ela deve ser traduzida em regras práticas de conduta que orientem a operação. E vocês vão ver aí no PDF de vocês que a gente tem exatamente isso que eu acabei de trazer para vocês. Como vivemos isso na empresa e como não vivemos isso na empresa. Então, para a gente encerrar esse vídeo, o modelo de negócio define como o negócio se sustenta, enquanto a cultura define como o negócio se comporta. E a cultura da nossa empresa, gente, parece algo muito abstrato e muito longe, né? Mas ela é algo que reflete em todas as decisões que a gente vai tomar lá na nossa produção de conteúdo, nas cores que a gente escolhe para nossa marca. Se a nossa empresa ela é uma empresa ousada e criativa, eu não vou assumir uma postura do meu branding, por exemplo, de pegar um cinza e um marrom para minha paleta de cores, porque uma coisa não vai conversar com a outra. Então a cultura, ela é refletida não apenas no dia a dia, mas também em todas as ações que a gente toma na comunicação da nossa empresa, nas ações estratégicas que a gente toma na nossa empresa. E principalmente quando a gente é líder, CEO, gerente, tem um cargo mais alto, né, de liderança dentro da empresa, ela tem que estar alinhada com o que a gente de fato vive dentro da empresa. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Para se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, não esquece de baixar o PDF que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Me siga nas redes sociais, @JuOliveiraFF lá no Instagram. Curte esse vídeo, comenta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal, porque todas as terças e sextas tem vídeo aqui no canal sobre marketing e sobre empreendedorismo. Um beijo!